Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais uma palavra para o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe para que alcance mais alguém. A palavra de hoje, vamos falar sobre o sexto brado na cruz do Calvário, quando Jesus bradou e diz, está consumado. Esse brado foi dado na sexta-feira, está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando comparamos os registros do Evangelho, descobrimos que ele gritou em alta voz, está consumado. Essa declaração não foi um gemido de um homem derrotado, mas um grito triunfante da vitória do Filho de Deus, nosso Senhor. Ele não disse estou acabado, não se trata de um lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias, mas o grito de um vencedor derrotando todos os seus adversários. Na língua grega, o significado dessas palavras está consumado, quer dizer, permanece consumado e está para sempre consumado. É o termo tetelestai. Esse mesmo termo era usado pelos servos gregos. Os servos e escravos usavam essa palavra sempre que terminavam um trabalho e levavam o fato ao conhecimento do seu senhor, e o servo dizia, tetelestai, terminei a tarefa que me deste para fazer. Isso significa que o serviço foi feito conforme o Senhor determinou e na hora que o Senhor estabeleceu. Jesus veio à terra como servo, por ter uma obra especial a fazer. Consumei a obra que me confiaste para fazer. João 17, versículo 4. Quando seus discípulos estavam discutindo sobre qual deles era o maior, Jesus censurou-lhes o egoísmo, dizendo, se pôs no meio de vós, eu sou servo, como quem serve. Isso está em Lucas 22, 27. Ele tomou o lugar de servo e lavou os pés deles. Isso está em João 13, do 1 ao 17. Mas o seu maior ato de serviço foi quando morreu por eles e por nós na cruz do Calvário. Então esse é o maior ato de Jesus, se entregar por nós na cruz, se entregar pelos seus discípulos também. Os sacerdotes também usavam esse termo tetelestai. O sacerdote grego usava esse termo, essa palavra, sempre que os adoradores levavam no templo sacrifício dedicado ao seu Deus ou à deusa de adoração. Os sacerdotes tinham que examinar o animal para certificar-se de que era perfeito. E se o sacrifício fosse aceitável, o sacerdote dizia tetelestai, não tem defeito. Os sacerdotes judeus seguiam um procedimento similar no templo e usava equivalente também o que os hebreus também usavam, ou em aramaico, esse termo. Era muito importante que o sacrifício fosse perfeito. Jesus, Cristo, é o sacrifício perfeito. Imaculado de Deus, o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo. João já dizia no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que Jesus ele veio para tirar. A expiação no Antigo Testamento fala de cobrir, mas esse é o Cordeiro que veio tirar, porque o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra daquilo que Jesus seria diante do sacrifício verdadeiro. Como sabemos que Cristo é o sacrifício perfeito? Deus, o Pai, ele afirmou isso quando o Senhor Jesus foi batizado. O Pai falou do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Com essas palavras, Deus Pai colocou o selo de aprovação sobre Deus Filho. A seguir, Deus, o Espírito Santo, desceu como pomba e pousou sobre Jesus, acrescentando assim um testemunho ao Pai. Isso está em Mateus 3,16. Os inimigos de Cristo tiveram que admitir que ele foi irrepreensível, pois se viram obrigados a alugar mentirosos para dar falso testemunho dele em seu julgamento. Nenhum dos apóstolos jamais disse, ouvi Jesus contar uma mentira, ouvimos Jesus cometer um pecado. Ele é o Salvador perfeito, o Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula. Pilatos, que é o governador romano, admitiu, não vejo neste homem crime algum. Em Lucas 23, versículo 4. Até o traidor Judas confessou, pequei traindo sangue inocente. Mateus 27, versículo 4. Todos os que conheceram a Jesus podiam dizer, tetelestai, ele é o sacrifício perfeito e impecável. Os artistas também usavam também essa palavra tetelestai toda vez que faziam uma obra
eles davam um passo para trás e admiravam a obra, dizendo: Tetelestai, essa obra foi perfeita, tinha a assinatura do artista. A obra que Jesus fez por nós também teve a assinatura de Deus, que criou essa obra sobre a terra, onde ele olha e diz assim: Tetelestai, o que o meu filho veio fazer sobre a terra foi perfeito. Os mercadores também diziam essa palavra Tetelestai. Os sacerdotes, os artistas diziam, mas os mercadores também empregavam esse termo. Para eles, o termo significa: a dívida está completamente paga. Se você comprasse algo a prazo, quando fosse o último pagamento, a última parcela, o negociante lhe daria um recibo com a palavra tetelestai, ou seja, quitado. O débito foi quitado, a dívida foi paga. Então, diante disso, os pecadores incrédulos têm uma dívida com Deus e não podem pagar a conta. Por terem quebrado a lei de Deus, estão falidos e impossibilitados de quitar essa dívida. Mas Jesus pagou quando morreu na cruz. E isso que é tetelestai. Significa que a dívida foi paga. Ela permanece paga e estará paga para sempre. Não é algo que vai voltar a ser cobrado. Jesus pagou a dívida de uma vez por todas. Colossenses 2, 14, 15. A nossa dívida com Deus era infinita. Jamais poderíamos saldá-la. Todos estamos aquém das exigências da lei. Ela requer perfeição e nós somos imperfeitos. Nada que seja contaminado pode entrar no céu. Então Jesus pagou a dívida para que a gente pudesse ser justificado e ter acesso ao Pai. Contudo, o que não podíamos fazer, Jesus fez por nós. Em Cristo ficamos quites com a lei de Deus e as demandas da justiça divina foram satisfeitas. O sangue de Jesus nos justificou. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus se fez pecado por nós, para que fôssemos, feitos justiças de Deus. Em Romanos 8, verso 1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não temos mais a condenação do pecado, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Conclusão: tetelestai era uma palavra familiar, dita por um Salvador fiel, sobre uma obra consumada. Quando ele gritou a palavra, isso significou que todas as profecias do Antigo Testamento, referentes à sua obra na cruz, estavam então cumpridas e terminadas. A partir de Gênesis 3,15, Deus prometeu que um Salvador derrotaria Satanás, e todos os retratos de Cristo existentes nos rituais e objetos do tabernáculo, do ministério sacerdotal e do sistema sacrificial estavam completamente terminados e cumpridos. Os símbolos e a profecia do Antigo Testamento foram cumpridos. O véu do templo se rasgou em dois e o homem pode entrar na presença de Deus. O caminho da salvação foi aberto. Está consumado. Significa que a lei da antiga aliança foi terminada. Não vivemos mais sobre a escravidão da lei. Em vez disso, vivemos na liberdade da graça de Deus. Romanos 6,15. A palavra importante do Evangelho não é faça, mas está feito. A obra da redenção terminou e amém. O Senhor cumpriu tudo o que tinha que cumprir quando ele deu o brado: está consumado. Tetelestai, a dívida foi quitada, o sacrifício é perfeito, não se deve mais nada. A obra que o Pai mandou fazer, eu concluí com excelência. Se você gostou dessa mensagem, se a mensagem falou com você, se a sua dívida foi quitada, se você entende que Jesus entregou a vida por você e hoje você tem a oportunidade de ser salvo, porque Ele é o Cordeiro verdadeiro, Ele fez a obra completa, então compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.